Olá, eu sou o Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como utilizar o operador if de uma linha só. Ele é um conceito um pouco mais objetivo do que eu já mostrei aqui no canal, num vídeo que eu fiz recente, onde eu mostrei toda a estrutura do if, elif e o else, mas existe a possibilidade, caso você vá fazer uma validação simples de dados e precisa atribuir um valor ou outro. Nesse caso, o if de uma linha só, ou mais conhecido como também o operador ternário dentro do Python, possibilita que testes simples você consiga aplicar ele utilizando uma única linha. Pouco tempo atrás eu postei aqui no canal um vídeo onde eu mostrava como você utilizar as estruturas condicionais dentro do Python, o if, o elif e o else. Para relembrar um pouco aqui, eu vou mostrar como é fazer o if utilizando a sua estrutura convencional, mas e no caso, como você pode fazer isso utilizando uma única linha. Então, nesse exemplo aqui, eu poderia fazer da seguinte forma. Vamos dizer que eu tenho um número qualquer aqui, o número 5. Eu preciso testar se esse número ele é positivo ou negativo. Utilizando a estrutura convencional, a gente tinha que vir aqui e dar um if, aí num ele é maior ou igual a 0. Se ele for maior ou igual a 0, eu vou atribuir uma determinada operação. Nesse caso aqui eu vou fazer um print, vou colocar positivo. No caso aqui, se ele não atender essa condição, aí eu posso chamar o else e dar um print também, que seria a minha operação. Só que no caso negativo. Então aqui ó, nós temos 4 linhas para poder resolver esse pequeno problema aqui. Ó. Então a gente vem, executa o app. E a gente obtém que o número 5, que eu testei aqui, ele é um valor positivo. Então, se eu vier aqui e passar um menos, salvar e executar, negativo. Agora, se eu quiser simplificar e se no caso o problema que eu for resolver, o teste que eu for executar fosse realmente simples, se for atribuir um valor ou outro, o if de uma linha só, ele acaba atendendo de uma maneira muito simples e objetiva. Então, ao invés de eu usar essa estrutura de 4 linhas, eu utilizaria isso aqui. Ó. Eu posso, sei lá, atribuir uma variável chamada teste. Eu dou um print. Aí, nesse print aqui, eu posso chamar o positivo, né? Positivo, se no caso aqui, se no caso a minha variável num for maior ou igual a 0. Se não, eu dou um print. Venho aqui e coloco um negativo. Ele é um valor negativo. Então, isso aqui ó, é exatamente a simplificação daquelas 4 linhas que nós fizemos anteriormente. Então, primeiro você passa qual é o primeiro valor esperado, se atender a primeira condição aqui, que é se o número for maior ou igual a 0, senão ele retorna para a gente esse segundo valor atribuído, que no caso aqui eu coloquei um print, mas você poderia colocar isso aqui como um número, um retorno booleano ou qualquer coisa nesse sentido. Vamos testar aqui para vocês verem aqui. Ó. No momento que eu rodo, ó, menos 5 é um valor negativo. Se eu vier aqui, e 5 é um valor positivo. Mas eu poderia fazer exatamente isso aqui. Ao invés de dar o print aqui, eu poderia retornar somente o valor, se ele é um ou outro. Ó. Vem aqui, apago. E logo abaixo aqui, eu posso dar um print convencional no resultado dessa variável. Por quê? No final das contas, essa variável teste, ou ela vai ter o valor de positivo ou o valor de negativo. Vai depender da lógica que você implementou aqui. Vamos testar aqui para ver se a gente obtém o mesmo resultado. Ó, positivo. Se eu vier aqui, botar aqui um sinal de menos. Deixa eu rodar aqui, ó, negativo. Então, lembrando, o operador ternário, ou então o if de uma linha só, ele é muito indicado quando você vai fazer algum check simples. Você vai testar se um valor é uma coisa ou outra, se ele é positivo ou negativo, se ele é verdadeiro ou falso, ou algo nesse sentido. Agora, se for algo um pouco mais trabalhado, que você precisa adicionar mais itens na sua checagem, então é interessante você voltar para a estrutura anterior, que é onde você tem até uma flexibilidade maior de também testar mais opções. Aqui no caso é mais indicado quando você vai testar 2 opções, se é verdadeiro ou falso, e por aí vai. Então esse aqui foi um vídeo bem objetivo, onde eu queria mostrar a possibilidade de você executar o if de uma linha só, ou o operador ternário, como é mais conhecido na comunidade Python. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha e até o próximo. Muito obrigado.